Fala galera, beleza? Professor Luciano mais uma vez com vocês, aula 62 já estamos bastante avançados aí. E hoje eu proponho para vocês uma revisão da parte 2 de histologia. O que é histologia? Ciência que estuda os tecidos biológicos de um modo geral. Então vamos lá, gente. Primeiro eu sempre trago para vocês uma notícia, alguma coisa, uma reportagem, uma curiosidade que é sempre importante para a gente tentar fazer relação com o assunto que a gente está trabalhando. Beleza, o que eu trouxe aqui? Você sabia que doar sangue pode salvar até 4 vidas? Por que isso, gente? Assim que é coletado, o sangue é dividido em até 4 componentes, tá? Então, beleza, ele vai ter o concentrado de hemácias, lembrando que hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue, né? Transporta oxigênio e tudo mais. Concentrado de plaquetas, que tem relação com a coagulação do sangue, né? Mais os fatores que existem lá. O plasma fresco, né, em si, congelado, e o crioprecipitado, né? Esses produtos podem ser utilizados em até 4 pacientes diferentes, né? Conforme ali a sua patologia, né? O que o paciente tem, ele pode utilizar diferentes tipos de materiais coletados do sangue. Muito bem. Queremos ver especificamente nessa aula de hoje, retomada sobre tecido conjuntivo ósseo, também sobre tecido conjuntivo hematopoético, também uma retomadinha sobre o sangue e linfa especificamente e também sobre imunidade, soro e vacinas. Vamos lembrar um pouquinho de cada coisa dessa aqui. Gente, tecido conjuntivo ósseo, né? Só lembrando um destaque aqui para vocês, o tecido ósseo é mais rígido que a cartilagem. Por quê? Porque ele tem aquela deposição, né, de sais e tudo mais, então ele vai ganhando mais consistência, né? Então aqui tem uma comparação para você entre o tecido ósseo cartilaginoso, né? A substância intercelular desse tecido possui, além da parte orgânica, também a parte inorgânica, que são esses sais que eu comentei com vocês agora aqui, né? Um esqueminha aqui mostrando, né, que a gente já viu numa outra aula sobre a fontanela, né, que seria aqui a chamada moleira dos bebês, tá? Que seria essa parte aqui feita, né, de tecido cartilaginoso e tecido ósseo, que depois ela vai, com o tempo, vai fechando ali. Beleza. Células desse tecido, então os tipos celulares. A célula específica do tecido ósseo é o osteócito. Beleza, mas o osteócito, ele é originado de uma célula mais jovem chamada osteoblasto, que vai se transformando em osteócito aqui, né? Osteoblasto, osteócito. E nós temos também os chamados osteoclastos, né? Que são células bem maiores, né? Já mais velhas também, que possuem vários núcleos e são responsáveis por um processo de destruição do osso, que é importante também essa destruição no sentido de regeneração. Também, né, ele vai comendo ali a parte já mais velha e aí vai tendo a deposição de células novas ali também. Porém, pessoas com osteoporose têm uma alta atividade desses osteoclastos, né, vindo a destruir a chamada matriz óssea. Muito bem, gente, nós temos aqui esse esqueminha que vai mostrar para vocês a epífise. O que seria a epífise? Parte de um osso longo que se desenvolve por um centro de ossificação diferente do corpo do osso, tá? Então teria mais ou menos ali. É a cartilagem epifisária responsável pelo crescimento longitudinal e diametral, né, lateral do osso. Então é mais responsável pelo crescimento, né? As camadas de um osso esponjoso e compacto, né? Nós vamos ter ali uma parte fora do osso revestindo, que a gente vai chamar de periósteo, tá? Nós temos ali uma parte interna do osso lá que está em contato com a medula, né, chamada endósteo, né? E aqui a parte esponjosa, vista ali no microscópio, né, que parece ali uma esponja mesmo. Beleza. Vamos a um primeiro exercicinho ali para a gente já treinar, gente. Sabemos que o esqueleto de um adulto e o de uma criança apresentam algumas diferenças. Beleza. A respeito do esqueleto humano nas diferentes fases da vida, marque a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O esqueleto de um adulto apresenta aproximadamente 150 ossos. Letra B. Em uma criança, observa-se um número maior de ossos que posteriormente serão absorvidos pelo corpo. Letra C. No adulto, observa-se um número menor de ossos, pois à medida que ocorre o desenvolvimento, muitos ossos unem-se. Letra D. Em uma criança existe um número menor de ossos, pois nessa fase essas estruturas são constituídas por cartilagem. E letra E, em crianças e adultos encontramos o mesmo número de ossos. Vamos dar aquele tempinho para vocês tentarem resolver, a gente já volta.
Vamos ver se vocês acertaram, pessoal. Primeiro, esqueleto de um adulto, ele tem, na verdade, uma quantidade menor de ossos do que da criança. Por quê? Porque vai chegar um momento em que esses ossos vão se fundindo, né? Se tornando um único osso, né? Portanto, letra C, no adulto observa-se um número menor de ossos, pois à medida que ocorre o desenvolvimento, muitos ossos unem-se, tá? Muito bem, quem acertou aí? Quem não acertou, oportunidade aí de dar mais uma estudadinha, né? Tecido hematopoético é um outro tecido aí que a gente está vendo, né? Responsável pela produção de células sanguíneas e também da linfa, é o chamado hematopoético, ele trabalha os dois ali. Ele ocorre ali na medula óssea, né? Aí a medula óssea é dotada de células-tronco específicas, né? São pluripotentes essas células capazes de produzir, né, esses elementos. Mas vamos focar aqui especificamente na medula óssea vermelha, tá, gente? Lembrando, né, nós já vimos em outra aula também, nós temos a vermelha e a amarela. A que é hematopoética é a vermelha. Muito bem. Aqui um esqueminha, né, mostrando ali a partir das células-tronco medulares, elas vão dar origem a linhagens, né, de outros tipos de células-tronco ali. Então nós vamos ter aqui dois grandes grupos, né, células-troncos linfóide e as mieloides, né. No final das contas nós vamos ter aqui as que vão formar os leucócitos, né. Os leucócitos são vários tipos, a gente já estudou também numa outra aula, a gente está revendo também. Em que o que acontece? Os linfócitos vindos do tronco linfóide é um tipo, também tem outros linfócitos vindos do tronco mieloide e também do tronco mieloide formam-se as plaquetas e as hemácias. Muito bem. As células-tronco linfóides, ou seja, essa linhagem aqui vai dar origem aos chamados linfócitos B e T. Tá? O sangue, gente, o sangue de um modo geral, né, ele é dividido em partes, uma parte líquida e a parte de elementos figurados, né. As substâncias intercelular desse tecido, que o sangue é um tecido, né, é o plasma, é totalmente líquido, né, ele encontra-se, então, como diz ali, no próprio estado líquido. A parte sólida dele é constituída pelos chamados elementos figurados, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Se nós formos fazer um trabalho de centrifugação em laboratório, o que nós vamos ter? Nós vamos conseguir separar os componentes do sangue, nós vamos ver que nós temos 55% do sangue de plasma, próximo de 55%, né, mais ou menos assim, e 45% de figurados, ou seja, a parte líquida é maior do que a parte sólida ali. Só que da parte sólida, gente, a grande maior parte é formada por hemácias. Uma parte assim pequeníssima chamada, né, formada por leucócitos, né, e aqui em cima o plasma misturado com algumas plaquetas, ok? Mas a maioria esmagadora, né, da parte figurada do sangue é feita de hemácias. Numa deposição após a centrifugação, sempre as hemácias vão ficar embaixo e o plasma vai ficar em cima, perfeito? As hemácias, para que elas servem? Qual a função, né? Elas estão ligadas ali ao transporte de oxigênio, porque elas têm uma molécula transportadora chamada hemoglobina, tá? Os leucócitos, né? Eles formam uma espécie, entre aspas, ali, de exército contra os micro-organismos e qualquer partícula estranha que penetre no organismo. Eles têm a função de defesa. Então, as hemácias, função de transporte e os leucócitos, função de defesa. Bem específico assim, bem resumidamente, né? Esses leucócitos podem ser classificados como os granulosos, que são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, então ele tem grânulos, por isso são chamados de granulosos, e os agranulosos, que não têm esses grânulos no citoplasma, são os monócitos e os linfócitos. Então tem aqui o esqueminha dos agranulócitos e os granulócitos ali na sequência. As plaquetas também a gente já falou bastante sobre elas, né? Elas não chegam a ser células específicas, elas são pequenos fragmentos de citoplasma desprovidos de núcleo e em forma de disco. Possuem importante função de prevenir ou interromper hemorragias. Num processo, né, de cicatrização, de interrupção das hemorragias, existem outros elementos que atuam em conjunto, tá? Então, mas as plaquetas estão associadas a essa função. Vamos àquele segundo exercício agora, gente, para dar aquela treinada e tudo mais, né? Sobre os elementos figurados do sangue dos mamíferos, são feitas as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa, os leucócitos são os elementos figurados mais numerosos na corrente sanguínea e desempenham importante função na defesa do organismo. Segunda afirmativa, as hemácias são elementos figurados anucleados, ou seja, sem núcleo,
presentes na circulação e desempenham importante função no transporte de gases. Vamos para mais uma telinha aqui. As plaquetas são elementos celulares menos numerosos, presentes na circulação, atuando nos processos de coagulação sanguínea. Agora vamos lá, gente. Qual é a opção correta? Letra A. A 1, a 2 e a 3 são verdadeiras? As três afirmativas são verdadeiras? A letra B. Somente a 1 e 2 são verdadeiras? Letra C. Somente a 2 e a 3 são verdadeiras? Letra D. Somente a número 2 é verdadeira? E letra E. Somente a 3 é verdadeira. Mais aquele tempinho para você tentar resolver essa questão. Então, gente, tem bastante informação aqui, vamos voltar só um pouquinho, né? Dizendo lá, os leucócitos são os mais numerosos. Já não são os mais numerosos. Lembra que foi aquela fatiazinha pequenininha lá de leucócitos, né? As hemácias são anucleadas, certeza, né? E tem função de transporte, então a 2 é verdadeira já. As plaquetas são elementos menos numerosos, presentes na circulação, mas eles atuam no processo de cicatrização. Também é verdadeira. Portanto, gente, somente a 2 e a 3 são verdadeiras. Muito bem. Vamos agora falar sobre linfa, tá, gente? A composição da linfa se assemelha com a do sangue, porém ele não possui as hemácias, tá? Seria um líquido, né? A mesma composição do plasma, só que daí ele não vai ter as hemácias. Ele vai apresentar glóbulos brancos, dos quais 99% são linfócitos. Então ele já vai estar mais relacionado à função de defesa, né? Existem órgãos que também são relacionados, né, a essa defesa, que é o baço, os linfonodos, que são os gânglios linfáticos, né? A gente consegue sentir às vezes no pescoço, né? Embaixo do braço, na virilha, né? Que são os nódulos linfáticos. Quando tem alguma infecção, eles ficam mais volumosos assim, né? Que a gente vai chamar de ínguas, né?
as tonsilas palatais, que são as amígdalas, as tonsilas faríngeas, adenoides, e o timo, né? Eles são chamados órgãos linfóides ou órgãos do sistema linfático. Beleza. Vamos falar agora de sistema imunitário, seja a defesa do organismo. Vamos falar agora da defesa do nosso corpo, né? Qual é a função dela? Reconhecer antígenos e desencadear respostas efetoras sobre os mesmos, tá? Ou seja, reconhecer o que é antígeno, gente. Um antígeno é uma substância estranha ao organismo. Seja essa substância uma substância que seja química ou uma substância que seja biológica, um vírus, por exemplo, né? Ou uma bactéria, um micro-organismo invasor ali, o que acontece? Ela vai reconhecer e ter a sua resposta efetora sobre ele. Aqui eu trouxe para vocês um gifzinho, né, demonstrando isso, um anticorpo, né, atuando ali sobre um antígeno, né, um antígeno azulzinho, um anticorpo ali caçando ele e pegando. Beleza. Falando então em termos de células e órgãos linfóides. Quem são as células linfóides? Né? São as células dendríticas, os macrófagos, os neutrófilos, as células natural killer, os mastócitos, os basófilos, eosinófilos e linfócitos. Um monte de nomes assim, né, de células que estão relacionadas com essa função de defesa, essa função linfóide ali. E quem são os órgãos linfóides? Né? São responsáveis pela produção e crescimento e desenvolvimento dos linfócitos. Medula óssea também tá? O timo, as amígdalas, linfonodos, baço e etc. Então, assim, esse conjunto de células e órgãos são responsáveis por, de um modo geral, proteger todo o nosso corpo. Muito bem, vamos chamar agora a resposta imune, né? Nós vamos ter dois tipos de resposta imune, a chamada inata e a chamada resposta imune adaptativa. A resposta inata, ela não depende de um contato anterior com agentes agressores e também não se altera após o contato. Então a pessoa já nasce com aquilo, já é uma defesa natural dela, independente de ter tido contato com um vírus, com uma bactéria ou com uma outra substância que vai desencadear uma resposta e que vai alterar quimicamente ou morfologicamente ali as estruturas imunes, tá? Porém, você vai ter a resposta também adaptativa. É quando se ativa células especializadas, principalmente os anticorpos, né? Ela apresenta especificidade de reconhecimento, capacidade de memória e resposta especializada. Então já fica memorizado, os anticorpos já memorizam, já ficam prontos para um segundo, terceiro, quarto ataque que ele já tem a resposta pronta ali. Claro, conforme o tipo de elemento, de antígeno, né? O que acontece? Essa resposta adaptativa tem um tempo, ela não reconhece assim para o resto da vida, e aí ela, né, para isso vai ter as vacinas, que depois a gente vai ver, né, que vai estimular muita coisa ali, para que ele tenha um reconhecimento maior ali. Falando então de soros e vacinas, já vamos direto ali explicando o que é, né, diferenciando uma coisa da outra, né? Nós temos ali a imunização ativa, que é provocada pela vacina, né? A imunização ativa também é provocada, assim, quando um micro-organismo invade o nosso corpo, de um modo geral, ok? A vacina imita essa resposta ativa. O que é a vacina, né? Inoculam-se antígenos enfraquecidos na pessoa, né? Através de uma composição que eles vão fazer em laboratório, né? E essa composição vai estimular a resposta imune. Então, assim, conforme o tipo, né, de vacina, eles vão pegar uma parte do antígeno ou vão pegar um pedacinho do material genético dele ou vão pegar ele inteiro e enfraquecê-lo. Claro, não vão colocar ele com aquela mesma força que ele teria naturalmente, né, porque senão mataria a pessoa. Então, entrando no organismo enfraquecido, ele desencadeia a resposta e favorece ali a formação de uma imunização para a pessoa. E nós temos os soros, né? O soro é um pouquinho diferente, eles vai chamar imunização passiva, onde que eles vão inocular anticorpos que já estarão prontos para agir, tá? A mãe muitas vezes vai passar esse soro, só que daí vai se chamar imunoglobulinas para a criança naturalmente, né? Para que a criança já tenha aqueles anticorpos, né, prontos para a vida, né? Para aquele primeiro momento dela, pelo menos, né? Então a gente vai chamar assim de imunização passiva. Esses soros são feitos assim, ó, por exemplo, né? Retirado aqui a peçonha de um animal, vamos falar ali do soro antiofídico, por exemplo, né? É colocado, injetado, inoculado no cavalo, né? Um exemplo só que estou dando.
O cavalo vai produzir esses anticorpos, aí eles vão coletar o sangue do cavalo por centrifugação, vão obter apenas os anticorpos e vão inocular na pessoa, né? no paciente lá que está precisando. Vamos dar um quiz ali, minha gente. Conforme vimos, existe uma diferença básica entre soros e vacinas. Assim, assinale a correta. Letra A. O soro é um tipo de imunização ativa e as vacinas correspondem à imunização passiva. Letra B. Ambos são imunização ativa. Letra C. As vacinas são produzidas com estímulo da imunidade de um animal, cujos anticorpos são coletados e aplicados nos pacientes. E letra D. O soro é um tipo de imunização passiva e as vacinas correspondem à imunização ativa. Aquele tempinho para vocês sentarem e resolver, minha gente. Então vamos ver, gente, esse aqui é bem facinho, né? O soro é um tipo de imunização passiva e as vacinas de imunização ativa, né? Vimos isso agora há pouquinho aqui, não tem erro essa, né? Gente, o que nós vimos nessa aula de hoje? Revimos detalhes sobre os tecidos conjuntivo ósseo e o hematopoético. Nós também revimos sobre sangue e linfa e também sobre a questão de imunidade, soros e vacinas de um modo geral. Pessoal, se ficaram dúvidas, você pode rever essa aula, você pode acessar ali pela plataforma do Google Classroom, né? Consultar o teu professor, tem como você tirar dúvidas disso, essa retomada também, né? A gente tem as aulas originais anteriores à retomada ali, que você também consegue rever o assunto, né? Você tem material didático, muitas vezes tem em casa, também disponibilizado, né? Também no Google Classroom, junto com essas atividades, com os vídeos, também são disponibilizados os materiais didáticos de apoio ali, e assim vai, gente. Não deixe de estudar, se aprofunde e até uma próxima, gente. Valeu!